Oi galera, tudo bem? Meu nome é Larissa. Na aula 7 de hoje nós vamos falar sobre sistemas lineares. Nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios. Então nós vamos resolver praticando exercício 4 e 6, página 249 e exercício 7 da página 250. Primeiro exercício. Dois amigos foram a uma lanchonete. O primeiro pagou R$ 5,40 por 2 copos de suco e um sanduíche natural. O segundo pagou R$ 9,60 por 3 copos de suco e 2 sanduíches naturais. Com base nessas informações, calcule o valor unitário de um copo de suco e um sanduíche natural. Então, por 2 copos de suco e um sanduíche, ele pagou R$ 5,40. Então, 2x mais y igual a 5,40. Gente, eu estou considerando x o copo de suco e y o sanduíche. Disse no enunciado que ele pagou R$ 9,60 por 3 copos de suco e 2 de sanduíche. Então, 3x mais 2y igual a 9,60. Nós temos aqui um sistema com duas equações e duas incógnitas. A gente pode resolver esse sistema pelo método da adição, pelo método da substituição, comparação, dá para fazer a representação gráfica se você quiser, e também dá para usar a regra de Cramer, tá? A regra de Cramer, ela aplica-se a sistemas em que nós temos a mesma quantidade de equações e incógnitas. Porém, nesse caso, pessoal, eu escolho fazer pelo método da adição, porque eu acho que é mais fácil nesse caso, tá? Então, primeiro, para calcular pelo método da adição, eu tenho que escolher uma das incógnitas para zerar. Eu acho que está mais fácil a gente zerar a incógnita y. Para que eu zere y, eu teria que ter um menos 2 aqui na frente do y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o meu sistema e vou multiplicar por menos 2. Multiplicando por menos 2, nós temos menos 4x menos 2y igual a menos 10,80. Observem que quando eu multiplico por menos 2, eu multiplico ambos os membros aqui da minha igualdade. Agora, 3x mais 2y igual a 9,60. Multipliquei a equação de cima por menos 2, agora eu vou somar com a equação de baixo. Então, nesse caso, menos 4x somado com mais 3x dá menos x. Mais 2y com menos 2y, corta, porque dá zero. Menos 10,80 somado com 9,60 dá menos 1,20. A incógnita não pode ficar negativa, então a gente vai multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, x é 1,20. Galera, para determinar o valor de y, em qualquer uma das equações, eu vou trocar x por 1,20. Então, eu acho que está mais fácil trocar na equação de cima. Nós vamos ter 2 vezes 1,20 mais y igual a 5,40. 2 vezes 1,20 dá 2,40. Esse 2,40 eu passo subtraindo para o outro lado. Então, eu vou ter que y é 3. Então, o preço do copo de suco é 1,20 e o preço do sanduíche é R$ 3,00. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido resolver em casa esse exercício. Vamos para o próximo. Resolva o sistema. 3x mais y menos e igual a 0, 2x mais 3y mais e igual a 1 e x mais 2y menos 2e igual a menos 5. Quero determinar o conjunto solução desse sistema. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular o determinante principal, que é aquele obtido pela matriz incompleta do meu sistema. Então, nesse caso, o determinante principal
vai ser igual a 3, 2, 1. Então, eu estou pegando apenas os coeficientes do meu sistema. 1, 3, 2 e menos 1, 1, menos 2. Então, eu tenho aqui 3, 2, 1, 1, 3, 2, menos 1, 1 e menos 2. Pessoal, para calcular esse determinante, eu vou usar a regra de Sarri. Então, eu vou repetir aqui as duas primeiras colunas. Então, eu tenho 3, 2, 1, 1, 3, 2. Repetindo as duas primeiras colunas, eu vou multiplicar aqui em relação à diagonal principal. Então, determinante principal vai ser igual. Multiplicando os elementos aqui da diagonal principal, pessoal, eu tenho 3 vezes 3, 9. 9 vezes menos 2 dá menos 18. Agora, multiplico aqui 1 por 1 e 1, que dá mais 1. Multiplicando, menos 1 vezes 2 fica menos 4. Eu também vou fazer esse produto em relação à diagonal secundária. A única coisa que a gente tem que lembrar é que em relação à diagonal secundária, a gente vai trocar o sinal aqui da multiplicação. Isso no final, tá? Então, multiplicando. Pessoal, aqui a gente teria menos 3, porém eu troco o sinal, fica mais 3. Agora, nesse caso, ficaria 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Troca o sinal, fica menos. E nesse caso, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Troca o sinal, fica mais 4. Nesse caso, menos 4 e mais 4 a gente pode cortar. Então, cortando ali dá 0. Menos 18 somado com menos 6 dá menos 24. Somado com 4 aqui, pessoal, dá menos 20. Então, eu vou guardar essa informação. Determinante principal é menos 20. Agora, nós vamos calcular o determinante em relação à incógnita x. Seria o ΔX. Pessoal, para calcular o ΔX, deixa eu só voltar ali no sistema. Para calcular o ΔX, no lugar dos coeficientes de x, ou seja, na coluna do x, eu vou colocar ali os termos independentes. Então, no lugar aqui de 3, 2, 1, eu vou colocar 0, 1, menos 5. Então, eu tenho 0, 1, menos 5. Próximo, 1, 3, 2 e próximo, menos 1, 1, menos 2z. Gente, observe o seguinte, eu troquei a coluna do x pela coluna dos termos independentes. Agora, a coluna do y mantém igual. Repito, 1, 3, 2, que são os coeficientes ali da incógnita y. Repito, menos 1, 1 e menos 2, que são os coeficientes ali da incógnita z. Tá? Agora, vou repetir aqui as duas primeiras colunas novamente, utilizando a regra de Sarri. Nós vamos ter 0, 1, menos 5, 1, 3, 2. Beleza? Nesse caso, então, multiplicando aqui, pessoal, vai dar 0. Não precisa colocar. Então, ΔX é igual. Nesse caso, vai ficar menos 5 e aqui menos 2. Beleza? Agora, vamos multiplicar no sentido da diagonal secundária. Então, esse produto seria menos 5 vezes 3 dá menos 15. Menos 15 vezes menos 1, mais 15. Porém, a gente troca o sinal. Percebam, menos com menos é mais. Porém, eu troco o sinal dessa diagonal. Então, volta a ser ali menos 15. Sempre troque o sinal da diagonal secundária. Agora, nesse caso, vai dar 0. Aqui, ficaria menos 2. Porém, eu troco o sinal, fica mais
2. Menos 2 com mais 2, corta. Então, ΔX é menos 20. Guarda essa informação. Então, ΔX é menos 20. Vou fazer o mesmo esquema para calcular o ΔY. Só vou apagar aqui, pessoal, para a gente calcular o ΔY. Para calcular o ΔY, no lugar da coluna dos elementos de y, eu vou trocar por 0, 1, menos 5. Então, tem que fazer essa troca. Nesse caso, fica 3, 2, 1. Percebam, gente, que eu vou trocar apenas a coluna do y. Então, as demais colunas eu repito normalmente. Então, 3, 2, 1. 3, 2, só deixa eu apagar aqui esse cálculo. Agora ficou melhor para visualizar. Bom, no lugar da coluna do y, eu vou colocar 0, 1, menos 5. E menos 1, 1. E menos 2. Troquei, então, a coluna do y pelos termos independentes. Vai ficar, então, repetindo as duas colunas pela regra de Sarri. Repito as duas primeiras colunas, vou multiplicar primeiro os elementos em relação à diagonal principal. Então, nós vamos ter, nesse caso, menos 6, tá? 3 vezes 1 vezes menos 2, menos 6. Aqui fica 0, então não precisa colocar. Nesse caso, pessoal, menos 1 vezes 2 vezes menos 5 fica mais 10. Então, 2 vezes menos 5, menos 10, porém eu multiplico por menos 1, então troco o sinal ali. Em relação à diagonal secundária, nós temos... Pessoal, ficaria menos 1, porém eu troco o sinal, fica mais 1, ok? Agora, nesse caso, esse produto de menos 5 por 1 e por 3 seria menos 15, porém eu troco o sinal, fica mais 15. Gente, se a gente somar aqui, mais 15 com mais 1 dá 16, com menos 6 dá 10, 10 mais 10, 20. Então, ΔY é 20. Se você quiser, você pode calcular o ΔZ, porém, não é necessário. Por quê? Tendo o determinante principal, ΔX e ΔY, a gente já consegue encontrar o valor das incógnitas x e y. Encontrando o valor dessas duas incógnitas, a gente consegue trocar aqui no sistema para encontrar o valor de z. Então, é isso que a gente vai fazer. Pessoal, o x vai ser igual ao valor de ΔX dividido pelo determinante principal, tá? Que é o delta ali. Então, x vai ser igual a menos 20 sobre menos 20. ΔX sobre determinante principal. Regra de sinal, menos com menos é mais, 20 dividido por 20 dá 1. Agora, o ΔY, a gente sabe que deu 20. O que eu vou fazer para encontrar o valor de y? Basta pegar 20, que é o valor de ΔX, e dividir pelo determinante principal, que é menos 20. Pessoal, quando a gente divide aqui, mais com menos fica menos. 20 divididos por 20 vai ficar menos 1. Como eu falei, a gente não precisa calcular o ΔZ. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar x igual a 1 e y igual a menos 1 e trocar aqui no sistema. Professora, onde que eu troco? Onde vocês acharem conveniente. Posso trocar na equação de cima, na equação de baixo, tanto faz, tá? Eu vou trocar aqui
nessa equação de baixo, x por 1 e y por menos 1. Então, nesse caso, nós temos 2 vezes 1, estou trocando x por 1 ali, nessa equação que eu estou fazendo a substituição. Então, 2 vezes 1 mais 3 vezes menos 1 mais e igual a 1. Gente, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 somado com 2 fica menos 1. Esse menos 1 eu vou mandar para o outro lado. A gente sabe que troca o sinal, então fica mais. Então, nós vamos ter que z dá 1 mais 1, que é 2. Todo o sistema, quando você for resolver, tem que escrever na forma de par ordenado. Então, a solução nesse caso vai ser 1, menos 1 e 2. Beleza, pessoal? Então, utilizamos aqui a regra de Cramer para resolver esse sistema. Se vocês quiserem treinar um pouquinho mais, ou se vocês fizeram, né, em casa, porque eu tinha indicado esse exercício como tarefa da aula anterior, não tem problema ter calculado o DZ. Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor vai ficar a interpretação, nesse caso aqui, no cálculo de determinantes. Exercício 7. Em uma certa turma de 49 alunos, o número de homens corresponde a 3/4 do número de mulheres. Gente, eu vou chamar o número de homens de x e o número de mulheres de y, tá? Quantos homens tem essa turma? Então, quero achar a quantidade, determinar a quantidade de homens dessa turma. Primeira coisa que a gente tem que fazer é montar o sistema. Então, eu tenho o seguinte sistema. Em uma certa turma de 49 alunos, então, x, a quantidade de homens, e y, a quantidade de mulheres. Então, x mais y é igual a 49, que são o total de pessoas que tem nessa turma. O número de homens, então, x, corresponde a 3/4 do número de mulheres. Então, x é igual a 3y sobre 4. Então, o número de homens, x, corresponde a 3/4 de y, porque é a quantidade de mulheres da turma. Só vou escrever o sistema ali para a gente ter mais espaço para resolver. Gente, outra coisa. Além de escrever aqui, eu vou passar esse 4 multiplicando por x. Então, nós vamos ter que x mais y é 49. 4x igual a 3y. Só passei ali multiplicando, tá? O 4 por x. Já queria passar subtraindo para igualar a zero. Bom, nesse caso, eu vou igualar a zero o sistema para resolver pelo método da adição. Então, esse 3y eu vou passar para o primeiro membro. Fica x mais y, 49. 4x menos 3y igual a zero. Pelo método da adição, para que eu zere uma das incógnitas, eu preciso ter o sinal trocado ali e mesmo o coeficiente multiplicando a letra. Tá mais fácil zerar o y, tá? Para zerar o y, basta multiplicar a equação de cima por 3. Então, multiplicando por 3, nós vamos ter 3x mais 3y igual a 147. 4x menos 3y igual a zero. Pessoal, somando essas duas equações, nós vamos ter 3x com 4x, que dá 7x. Deixa eu só arrumar esse x que ficou feio. 3y com menos 3y corta. 147 com 0 fica 147. O 7 está multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 21. Pediu no enunciado a quantidade de homens. Então, a alternativa correta é a letra B. Essa turma possui 21 homens.
Pessoal, como tarefa de casa, eu quero que vocês façam os exercícios complementares que estão disponíveis no portal. Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor vai ficar a interpretação, tá? Do conteúdo, melhor vai ficar o entendimento. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.